Olá, meu nome é Danon Lacerda, eu sou roteirista, produtor e diretor cinematográfico. Ao longo da minha carreira, eu fiz 6 curtas e um longa-metragem. Tenho uma satisfação enorme de todos eles terem sido selecionados em diversos festivais no Brasil e no exterior e recebido algumas premiações. Sou um cineasta independente que ama a direção, mas que eventualmente também se aventura a escrever. Eu estou aqui para falar do projeto Leopoldina, esse projeto de roteiro de longa-metragem de ficção que foi selecionado no edital Retomada Cultural 2 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz quando isso aconteceu, porque essa seleção aconteceu em 2021, a gente ainda estava enfrentando o momento da pandemia muito difícil, e esses editais como o Retomada Cultural 2, ajudou muito nós, artistas, a estarmos continuamente trabalhando, porque os artistas foram os primeiros, né, a serem prejudicados com a pandemia, com tudo o que aconteceu, porque a arte, né, ou seja no cinema ou no teatro, é sempre em contato com o público, né, em contato com um grande número de pessoas. Mas enfim, o foco é falar de Leopoldina, esse projeto que foi contemplado no edital, e que a época que eu apresentei, eu lembro que o edital tinha uma chamada específica dentro, né, desse Retomada para projetos comemorativos aos 200 anos da independência do Brasil. E aí fiquei pensando qual seria a temática, e a primeira questão que veio na minha cabeça foi falar sobre Leopoldina. Eu tinha visto há algum tempo uma peça de teatro do Marcos D'Amigo, direção do Marcos D'Amigo, intitulada Leopoldina, onde ele falava dessa grande personagem da história do Brasil, mas ele falava de coisas que a gente não tem conhecimento, geralmente, né? Uma delas, talvez a mais importante, é o papel decisivo que ela teve no processo da independência. Durante a peça, eu já sabia disso, mas durante a peça eu fui entender melhor como é que Leopoldina ajudou Dom Pedro, né, junto com Bonifácio, a elaborar, né, e chegar nesse momento de ruptura que foi a independência. Bom, isso me motivou, e além, é claro, da oportunidade de contar a história de uma mulher tão importante, mas que muitas vezes a gente não sabe dela com a profundidade que deveríamos saber durante os anos de escola e até mesmo de faculdade. Eu fui criado numa família basicamente de mulheres muito fortes, mulheres que são muito atuantes, né? Foram muito atuantes na minha vida, mas profissionalmente também. Meu pai morreu quando era muito criança, tinha 3 anos. E aí minha mãe mudou para a casa da minha avó, Fausta, e lá, né, tinha o meu avô, mas meu avô não gostava de conversa e logo em seguida ele morreu. E eu fui criado numa casa com uma mãe, né, minha mãe, Neide, a minha avó, que praticamente cuidava de mim durante o dia, porque minha mãe trabalhava de manhã, tarde e à noite, né, até período da noite minha avó também me cuidava de mim até minha mãe chegar. E tias trigêmeas. Esse universo femininos é o universo das minhas referências. Hoje, pensando, né, eu estava na minha sessão de terapia, ela fez essa pergunta, mas por que Leopoldina? Eu disse assim, porque eu sempre acabo tendo uma tendência a querer contar a história de mulheres, porque elas fazem parte da minha criação, né, da minha admiração, enfim, e ajudar a trazer luz a essa história de Leopoldina, né, esse protagonismo que a Leopoldina teve, para mim, de todas as possibilidades de temáticas ali, foi a que mais me atraiu, né, naquele momento. Pois bem, escrevi o projeto, claro que para poder escrever o projeto eu tive que escrever um argumento. O que é o argumento? A sinopse é um resumo do resumo do resumo. O argumento é o resumo
do roteiro, do futuro roteiro. Então, o argumento que eu escrevi tinha em torno de 9, 10 páginas e sintetizava como é que eu iria contar, como é que eu pretendia contar essa história, até mesmo porque quando a gente escreve um argumento, a gente não tem uma ideia do princípio, meio e fim de tudo que vai acontecer, do que a gente gostaria de contar, mas é a partir do aprofundamento das pesquisas, é a partir da escritura do roteiro que isso vai, de certa forma, a gente vai implodindo essas caixinhas que vai se transformando no roteiro. Então o argumento tinha mais ou menos isso. E aí, logo que eu fui contemplado, minha primeira iniciativa foi retomar as pesquisas, aprofundá-las, né? E nisso o livro Leopoldina, do Paulo Resutti, foi importantíssimo, uma das grandes referências nessa pesquisa, muito embora é importante deixar bem claro que se trata de um roteiro sobre uma personagem histórica, né, que tem algumas biografias publicadas, mas é um roteiro de ficção, ou seja, eu uso a história, os principais fatos históricos, como fio condutor do roteiro, mas eu não me prendo a isso, né? Porque, como é um roteiro de ficção, o meu barato foi, ao mesmo tempo em que colocava fatos históricos e situações que já são de conhecimento de todo mundo, também contribuir, né, criando situações ficcionais e até mesmo, e vou explicar isso lá na frente, personagens, principalmente uma personagem especificamente, ficcionais, que me ajudaram a contar a história. Porque, assim, muito se sabe de Leopoldina pelas cartas que ela escrevia ao pai, que era um importantíssimo imperador na Áustria, né? E que ela era muito próxima, e a irmã, Maria Luísa. Só que como é que eu colocaria isso, né? Ela teve poucas amigas e amigos durante a sua vida no Brasil. Então como que eu iria colocar algumas coisas dessas cartas, ou até mesmo coisas que eu imaginei que pudessem ter acontecido, porque na realidade só Leopoldina poderia contar a sua própria história, né? Só Leopoldina poderia fazer uma viagem ao seu inconsciente, ao seu consciente, para determinar as razões das suas ações, né? E como é que ela agiu em determinadas situações. Então, fazer esse roteiro, eu saberia que era um exercício de abstração para o interior dessa mulher, né? Dessa grande mulher que marcou a nossa história. Pois bem, eu então reiniciei as pesquisas, aprofundando algumas questões que eu tinha dúvidas e parti então para a reformulação do argumento. Porque o argumento ele acaba sendo uma base importante para que você saiba, né, o princípio, meio e fim e os objetivos das cenas que você vai construir para chegar àquele final, né, que você pretende. É um percurso. Eu digo que o roteiro ele é sempre uma trilha, mas nunca é um trilho, não é algo fixo que é assim pronto. Antes de tudo isso, né, ou seja, terminei as pesquisas e tudo mais, reformulei o argumento, considerando as novidades da pesquisa e até mudanças de estratégia enquanto roteirista. Aí eu parti para uma ferramenta, né? Existem várias ferramentas que te ajudam, né, para você escrever um roteiro, mas eu parti para as escaletas. As escaletas são divisões desse argumento, né, em ações, em cenas, né, em cenas, onde cada cena ela tem por si só um objetivo, né? Claro que o objetivo principal das cenas, né, enfim, todas as cenas é chegar ao objetivo final da história que se pretende contar. Mas cada cena tem uma importância na dramaturgia, na narração, na narrativa, para fazer que essa história ande, para fazer que essa história seja interessante para quem está lendo e futuramente, né, virando filme para quem vai ver esse filme. Então, eu fiz as escaletas e depois que eu fiz as escaletas, que são mais ou menos cerca de 120 cenas, ou seja, 120 escaletas,
eu parti então para um resumo dessas escaletas que eu preguei aqui na parede de casa, em frente dessa mesa onde eu estou falando agora, para eu estar lembrando no momento que eu estivesse no processo de escrever o roteiro. E aí, quando você parte para o roteiro, você vai partir para as cenas, né? Então, antes dessa decisão de quantas cenas, como que vai ser estruturado esse roteiro, eu tive uma escolha muito importante. Eu decidi dividir esse roteiro de maneira clássica. Ou seja, eu dividi o roteiro em 3 atos. O ato 1, que geralmente é uma introdução, onde você mostra o ambiente onde se passa a história, onde você apresenta as personagens principais e secundárias. Então, esse primeiro ato, eu determinei que seria um roteiro de 100 páginas, seria mais ou menos 20 a 30 páginas. É um cálculo que a gente faz, né? 20 a 30% do total é o ato 1, essa introdução, né? E a apresentação do conflito. Pois bem, o ato 2 é o desenvolvimento, né? Quando você desenvolve esse conflito, você apresenta outros personagens, outros fatos, enfim, plots que são mudanças de direção, então você intensifica esses plots para dar uma dinâmica, para que essa história seja interessante, né? Não seja monótona e ela tenha uma dinâmica. Então o desenvolvimento é isso, né? Onde você aprofunda nesses personagens, e no caso de Leopoldina, né? Que é a personagem central, junto com Pedro, mas ela é a principal, é a protagonista da história, né? É a história a partir dos olhos dela, né? Uma abstração desse olhar, a partir, obviamente, da minha criatividade, do meu pensamento. E aí o ato 3 que culmina com a morte dela. E aí, só para resumir, né? O ato 1, ele começa com a chegada da Leopoldina ao Rio de Janeiro em 1817, bem no final do ano de 1817. E ela chega, por mais que Leopoldina foi criada, falando antes, né, do roteiro começar. Leopoldina foi criada na Áustria e para ser uma princesa, uma rainha, né? Então ela tem uma educação para isso, uma educação cultural, artística, enfim, ela teve todo esse preparo e também referências na própria família, né? Ela vem de uma família com esse histórico, né? Para ter uma ideia, a tia dela, Maria Antonieta, a irmã casou com Napoleão, então, fora o pai, que era super importante. Só que, diferentemente, ela já sabia como era a vida de uma mulher casada com um rei ou com um imperador, mas ela tinha um exemplo de um tanto diferente em casa, né? O pai era bastante amoroso, gostava muito da família, né? Estava sempre junto da família. E essa educação amorosa, para o bem e para o mal, né, nutriu nela, claro que já era possivelmente da personalidade dela isso, mas nutriu essa possibilidade de um casamento, de um amor romântico. Né? Ela casou com Pedro por procuração, antes de vir aqui para o Rio de Janeiro. Você imagina, ela casou por procuração, então quando ela chegasse no Rio, ela finalmente ia conhecer o marido, além de desenhos, que ela tinha uma única, salvo engano, uma única imagem dele, e uma imagem muito bela. E ela vai conhecer o sogro, a sogra, a família real que estava aqui no Brasil, né? A corte se transferiu para cá em 1808, ela chega em 1817, então ela vai conhecer essa família. Ela vai construir uma nova história milhares de quilômetros distante de onde ela nasceu, né, da sua cultura, bastante diferente da cultura portuguesa e da cultura brasileira, que estava sendo, de alguma maneira, não construída, porque já existia uma cultura brasileira antes dos portugueses, né? Nós tínhamos os indígenas aqui. Mas dessa cultura que foi se mesclando a todas essas influências, né? Português, enfim, outras que aconteceram ao longo do processo de colonização do Brasil. Bom,
Então, ela chega em 1817, então é o início do roteiro, e o roteiro ele vai, né, ela tem todo o percurso dela nessa lida com a família, na descoberta do seu papel, na descoberta principalmente de Pedro, quem é esse Pedro, e logo ela vai descobrindo que ele é bastante mulherengo, né? Apesar de ser amoroso, um tanto amoroso, porque Dom João era uma pessoa bacana, né? Ela vai descobrindo esse marido. E aí inicia uma série de sucessivas gestações, né? Leopoldina, praticamente durante esses 9 anos que o roteiro retrata, ela sempre está grávida. Porque o roteiro tem um escopo de 9 anos, da chegada dela até a morte. Então são 9 anos. Ela chega com 19 anos, né? Muito novinha, um pouco mais velha que Dom Pedro I. Na época não era Dom Pedro I ainda. E aí é interessante que essas gestações permeiem a história, né? Como permearam, mas como isso interfere ou não na vida de uma mulher, né? De uma futura imperatriz. É isso que eu tentei responder ao longo do processo de desenvolvimento, porque eu termino o primeiro ato quando a família real volta para Portugal, né? Quando vai embora do Brasil e volta para Portugal, e a sede, então, né, do governo passa a ser novamente Portugal. E aí inicia um processo de amadurecimento muito grande da Leopoldina, porque ela passa a estar sozinha com o marido. Questões importantes assim também em relação a Leopoldina, era uma pessoa culta, né? Ela cantava, tocava, ela tinha uma relação muito próxima com a ciência, tanto que ela cria um gabinete de estudos de ciência e é responsável pela introdução, né, dessa ciência em vários aspectos, da mineralogia, enfim, outras questões botânicas, etc. e tal. Então ela ajuda muito o Brasil nesse sentido, mas o grande percurso dela é como mulher e esposa, né, de um príncipe regente que fica, né, ela e ele ficam como regentes, representando o governo de Portugal aqui. E aí o desenvolvimento ele parte então no momento que ela está sós, eu até chamo, enfim, sós, até passa pelo fico, né, a difícil decisão que foi tomada por Dom Pedro com concordância e influência de Leopoldina, que foi o dia do Fico, o famoso dia do Fico, em que Portugal exige que Dom Pedro e a família retornem, né? No caso dele, retornar, porque ele veio para o Brasil com 7 anos, então estaria retornando para sua pátria mãe. Leopoldina não, mas que ele então vá para Portugal, se junte ao pai, à família real, e ele acaba dizendo que não, vou ficar. Mas até chegar a esse ficar, claro que foi pensado muita coisa, né? Que ele poderia perder a sucessão do trono de Portugal. E Leopoldina aconselhou muitas vezes a esse respeito, muito embora ela tenha ficado dividida no início, porque imagina, está em Portugal, ela está mais próxima da família, né? Ela estaria na Europa. Mas ela acaba então, eles acabam concordando e eles ficam. Isso gera uma série de cobranças de Portugal, né? Uma série de crises que são contornadas e nesse momento em que eles estão sozinhos aqui no Brasil como regentes, é claro que eles passaram a ser a autoridade máxima no país e Leopoldina ela passa a exercer um papel político que até então, que ela não tinha com a família real no Brasil, ela passa a desenvolver e exercitar esse papel político que não era uma novidade para ela, porque ela tinha exemplos dentro de casa, né? Ela até achava estranho que na cultura portuguesa esse papel de liderança feminina era muito modesto, né? Ela estava mais acostumada a mulheres fortes e que tinham espaço para o exercício, claro, considerando as limitações e as questões da época, mas ela estava mais acostumada com isso. Então ela passa a exercer
digamos, essa até vocação que ela tinha para a liderança, para liderança política, né, para estar junto, para ajudar a pensar os destinos da sua família e os destinos desse país que nem era país ainda. Bom, aí vem a independência do Brasil. Nesse período ela tem um filho homem, mas ela perde, né? O herdeiro de Pedro, ela infelizmente ele morre. E aí ela começa, né, a tentar novamente. Então, entre se tentar buscar esse novo herdeiro, também é construído o processo da independência, onde ela tem papel fundamental, né? Então o roteiro ele discorre como é que tudo aconteceu, né? O foco não é contar a história da independência, o roteiro não tem esse objetivo, nem aprofundar, mas não tem como ignorar um fato tão marcante, né, para a vida do Brasil e para a vida de Leopoldina. Então, no momento em que Pedro viaja para São Paulo, ela passa a ser a regente, né? Ela que fica com a responsabilidade de conduzir o país oficialmente. E é nesse período em que é proclamada a independência por Dom Pedro, lá em São Paulo, Margem de Ipiranga, aquele blá blá blá, tudo que a gente já conhece, né? Entre muitas cartas que ela envia para o marido, enfim, e acaba acontecendo isso. E aí, a independência é um marco importante, não só sobre a questão política, histórica, mas porque ali também, logo em seguida, Pedro inicia um romance com Domitila, a famosa Domitila de Castro, que abala as estruturas do seu casamento. Por quê? Leopoldina sabia que a maior parte dos imperadores e reis tinham amantes, isso muito, desde que o mundo é mundo, né? Então ela estava preparada para enfrentar isso. Claro que respeitada as delimitações, né, que a corte impunha a esse tipo de prática. Né? Era tolerado, mas a imperatriz era ela e tudo mais, e ela era a grande parceira de Pedro. Acontece que, diferente das outras amantes que Pedro teve, Domitila passa a ser um amor de verdade. Ela já era uma mulher que tinha filhos, né? Posteriormente ela se divorcia e se torna um amor. E esse amor cada vez mais vai aumentando a ponto de Pedro levar a amante para o Rio de Janeiro e instalá-la muito próximo ao palácio, né, de São Cristóvão, onde ele vivia, com Leopoldina. E aí ele passa a exibir essa amante, não sei se exibir é o termo, mas a sair com essa amante em lugares públicos com ela, gerar filhos, né, filhas com ela, e isso vai ficando muito explícito. E o fato de ficar tão explícito, eu acho, né, pelo menos dentro da versão que eu coloquei no roteiro, lembrando que é ficção, né? Pode ser que muito do que eu esteja falando não seja um retrato fiel do que foi a realidade, mas é um roteiro de ficção. Então, mas eu estou contando como é que fui estruturando isso, né? Isso incomoda, o fato de ser explícita essa relação, né? Ela teme perder não apenas o marido, né? O pai de seus filhos, filhas na época, né? Porque só tinha mulher até então, e perdeu seu papel político, porque no momento que a amante é apresentada nos meios, nos bailes, enfim, nos lugares, e acaba tendo um papel, né, nomeada como sua primeira dama, ou seja, uma pessoa que está junto dela, né, a esposa, isso internamente começa a ter muitos efeitos na sua psique. E aí eu vou abrir uma janelinha para dizer onde nasceu então uma personagem que eu criei, uma personagem que tem o mesmo nome da irmã da Leopoldina, Luísa. A irmã chamava Maria Luísa. Eu crio uma personagem ficcional que seria uma espécie de amiga imaginária, onde ela aparece sempre que a Leopoldina está num momento de crise, um momento ruim da vida, e ela passa a ser essa amiga que ela pode conversar, essa amiga que observa que às vezes são só trocas de olhares, mas que ela se sente amparada,
né? Então, foi legal chegar a esse lugar. Nasceu numa sessão de terapia, claro que minha, né? E aí é como se fosse o duplo da Leopoldina, a Luísa. É um dispositivo dramático e narrativo que, na minha opinião, ficou bem interessante para a história. Bom, continuando. Então, voltando lá atrás, segundo ato que o desenvolvimento começou lá depois que a família real foi embora e que o casal, né, imperial ficou sozinho, e a mudança para o último ato, que é a solução, entre aspas, do conflito central e o final da história, é quando é logo depois do nascimento do herdeiro, foi festejado pelo país, né? Pedro de Alcântara, filho homem e herdeiro de Dom Pedro e Leopoldina, nasce, e é uma alegria, né? Sempre será uma alegria a vinda de um herdeiro, porque isso garante a sucessão. Mas logo em seguida, um pouco tempo depois, eles vão para a Bahia. E nessa viagem para a Bahia, Dom Pedro leva a esposa, Leopoldina, e a filha mais velha, mas leva também a amante, a Domitila, que nessa hora já todo mundo já sabe. E lá, né, ele fica numa dependência com a amante, enquanto Leopoldina fica em outro lugar. E nos eventos, Leopoldina também não se sente bem. Eu creio que dizem que mente sã, corpo são, mente sã, né? Então eu acho que, em função também dessa questão emocional, ela adoece, não fica bem na Bahia, fica muito no quarto, e nisso ele sai com Domitila, e a presença de todo mundo, e Domitila bajulada, e isso vai minando a autoestima da Leopoldina, né? Então ali inicia uma derrocada física e psicológica que vai se somando a outros fatos que acontecem posteriormente e que levam, né, finalmente, à última cena, ao óbito da Leopoldina. Ela aborta um filho, sofre uma série de hemorragias e acaba falecendo aos 29 anos de idade, supernova. Mas, enfim, eu estou explicando aqui como é que, a partir do que eu pesquisei, eu fui definindo esses atos para a condução dessa história. Bom, a estrutura de 3 atos, por mais que ela seja, entre aspas, um tanto, não é careta, mas seja um tanto tradicional, eu creio que para essa história, da maneira que eu queria contar, eu poderia contar a história de Leopoldina de uma maneira super alegórica, né, utilizando questões contemporâneas, mudando alguns aspectos. Eu não me aventurei nessa seara. Por exemplo, tem um filme sobre a Maria Antonieta, que tem música com rock and roll, que eu acho incrível, mas aí isso para mim já é um trabalho de direção. A direção pegar esse texto e transformá-lo numa linguagem de hoje, e não só a linguagem, né? Não só as falas, mas também, por exemplo, figurinos, por exemplo, música, que eu acabei de citar agora. Bom, de maneira geral, é assim que rolou esse roteiro. Agora eu vou falar, depois que eu construí esse roteiro, o que aconteceu, né? Quais foram os próximos passos. O passo seguinte, que já estava no projeto quando eu inscrevi, né, no edital, foi encaminhá-lo a um consultor. No caso, eu escolhi o Marcos D'Amigo, que era o diretor da peça Leopoldina, então, portanto, ele já tinha conhecimento profundo sobre o assunto, para ele avaliar esse roteiro a partir das questões histórica e social, né? Então, quais as questões do ponto de vista da história, do ponto de vista social, que estão incoerentes nesse roteiro que eu escrevi? Porque quando a gente escreve, a gente tem que se libertar, né? E deixar fluir a imaginação e não ficar se podando em função de fatos históricos e de questões sociais que você enfim, não colocou de maneira correta ou criou uma outra situação,
acho que isso é um trabalho posterior. Então o Marx teve esse trabalho, de dizer, olha, isso é incoerente, isso não é verdade, isso aconteceu depois daquilo. E é óbvio que essa consultoria ela é perfeita exatamente para isso. Né? E o Marx foi maravilhoso, assim, me ajudou realmente a direcionar melhor certas questões à luz da história. É claro também que nem tudo que ele apontou eu coloquei, porque para a narrativa não era tão interessante. Né? Muitas vezes a gente vê um filme histórico e fala, gente, mas não era bem assim. Mas quando não se trata de uma obra fiel à história, uma obra biográfica, por exemplo, a gente tem essa liberdade em função de ter uma narrativa, uma dramaturgia mais interessante enquanto produto audiovisual. Então, é óbvio que teve coisas que eu não contemplei, mas a maioria eu contemplei. E aí, um segundo momento, muito rico e muito interessante, que aí já tem um outro objetivo, que é encaminhar esse roteiro, já com as alterações, né, a partir do que o Marcos apontou, que eu enviei então esse roteiro para uma script doctor, né, a Carla Faur, e a Carla então se debruçou nesse roteiro para analisar o aspecto de estrutura narrativa. Né? Ela é, como a Carla é uma grande roteirista, uma dramaturga de experiência, ela se debruçou então para entender se essa história está bacana como está sendo contada, é dinâmica, os plots, né, essas viradas que tem na história, estão bem distribuídos, prendem a atenção do leitor, no caso do roteiro, mas já pensando na obra filmada, prenderão a atenção do espectador. Então ela fez um belíssimo trabalho nesse sentido, e aí eu promovi novas mudanças a partir desse olhar dela, né, sobre essa história e como essa história está sendo contada. E aí então eu elaborei aquilo que nós chamamos de último tratamento do roteiro. Toda versão de um roteiro a gente chama de tratamento, né? Então eu fiz a última versão desse roteiro, que é o produto final para entregar para a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Bom, além disso, também, né, contemplado no edital, no meu projeto, eu confeccionei uma Bíblia, que nada mais é que um produto, né, onde você ilustra esse roteiro, faz um resumo do que ele trata, né, de onde ele se passa, do que ele trata, quem são essas personagens. É algo que a Bíblia é usada muito em pitching, em venda, né, de um roteiro, de um projeto audiovisual para um interessado, seja uma produtora, uma distribuidora, um financiador, um apoiador, enfim. Então foi feita a Bíblia e também traduzimos o roteiro para o inglês para que seja possível a gente competir, enviar esse roteiro para o exterior, né, e pleitear verbas de desenvolvimento, né, ou mesmo de produção desse projeto. Só que desde o princípio, quando eu escrevi esse projeto, a minha intenção nunca foi nem produzi-lo e nem dirigi-lo. Eu penso que nesse caso já fiz muitas produções, né? Já atuei como produtor e já dirigi muita coisa, mas eu não estou gradativamente me afastando um pouco da produção para focar na função de direção. E nesse caso específico, eu penso que gostaria muito que esse projeto fosse dirigido por uma mulher. Porque eu penso que uma mulher vai acrescentar muitas outras camadas e visões a esse roteiro, porque ao dirigir, o roteiro ele é o parâmetro, obviamente, a principal ferramenta que você tem para contar uma história enquanto diretor. Mas o diretor ele imprime a sua marca através das suas escolhas éticas e estéticas. E sendo uma mulher, eu creio que essas escolhas sempre irão recair a partir da sua própria experiência, né? Feminina. E aí é isso. Agora é partir para vender isso, né? Oferecer esse projeto, porque todo mundo que escreve um roteiro, o que quer um roteirista? Que a sua história se transforme, um roteirista audiovisual, né? Que sua história se transforme num produto audiovisual. No meu caso, né? Num longa-metragem de ficção, ou seja, cinema. Então, agora vem esse momento, né, de entregar, de prestar contas à secretaria, ao mesmo tempo
colocar esse roteiro à disposição de diretoras, de produtoras, enfim, de interessados em transformar essas páginas escritas num filme. E tenho certeza que é um belo filme, porque Leopoldina, não só a Leopoldina merece, né, esse resgate histórico, mas todos nós, brasileiras e brasileiros, merecemos. Que é uma história linda, é uma história que tem a ver com quem somos. Tenho certeza que se não houvesse Leopoldina, talvez o Brasil que nós conhecemos, talvez não, possivelmente, quase certeza que o Brasil que nós conhecemos possivelmente não seria esse, né? Ela foi, como eu falei, uma das responsáveis pelo processo de independência junto com o esposo, né? Claro, e com outros atores é, desse momento histórico, mas ela foi muito fundamental, ela influenciou muito esse processo. Então é legal que sua história seja contada, não apenas a sua história de mulher, de esposa, mas a sua história política nesse Brasil. Porque, infelizmente, a gente sabe que durante muito tempo, séculos, isso no Brasil e no mundo, a história sempre era contada, sempre diziam, pelos vencedores, né? Mas também por homens brancos héteros, né? E esse movimento de dar luz, de dar visibilidade às histórias de tantas mulheres incríveis como Leopoldina é extremamente importante para a nossa sociedade. Né? Além de Leopoldina, por exemplo, só no processo de independência, a gente tem vários exemplos bacanas também, como o de Maria Quitéria. E a própria Domitila, porque a Domitila não é a vilã dessa história. Né? Eu acho que quem lê o roteiro vai entender que a vilania não está ali. Ela é mais uma mulher que está dentro de um contexto político e que aproveitou, eu não diria nem que aproveitou a oportunidade. Né? Ela também tinha um relacionamento amoroso, né, com Pedro. Ela não casou não se juntou a ele apenas por interesse. Né? Então, assim, eu acho que todas essas mulheres, Domitila inclusive, merecem ser lidas, merecem ser vistas, merecem ser rediscutidas, merecem todas as nossas reflexões sobre esses contextos em que elas viveram, não só elas do passado, mas as de agora e do futuro também. Foi um projeto que eu sofri muito. O processo de escrever, para mim, é sempre muito sofrido, muito mais do que direção. Né? A direção é um processo em que é compartilhado, você tem uma equipe, você troca o tempo inteiro com muita gente, né? Diretor de fotografia, direção de arte, atores, elenco. Já o roteiro é um processo muito particular, né? Muito solitário, e a gente tem que fazer escolhas, essas escolhas são sofridas, a gente passa a comer, acordar com os personagens na cabeça, com as histórias na cabeça. Então, no meu caso, é sofrido, mas ao término é claro que é uma alegria, né? É a sensação de cheguei até onde eu queria, cheguei até o ponto final dessa trajetória. Então foi muito legal. Eu terminei o último ato, que é a morte da Leopoldina, em prantos, pela situação, né? Leopoldina, como eu escrevi, né? Ela, antes de Pedro viajar, mais uma viagem de Pedro, ela foi designada como regente, mas ela estava muito debilitada. Ela acaba abortando, né? Mas antes disso acontecer, o Pedro vai se despedir dela, ela cochicha algo no ouvido dele e ele vai para o Rio Grande do Sul. E aí, enfim, ela aborta, ela acaba morrendo e na última cena a gente finalmente sabe o que ela disse no ouvido dele, né? É, ela sabia, ela já sabia que quando ele voltasse, possivelmente ela estaria morta. Então, é o recado final da Leopoldina para o esposo, que apesar de tudo, apesar das traições, apesar de todas as questões, ela amava Pedro. Então, é bem emocionante esse final. E é legal quando você escreve uma coisa que te emociona, né? Porque se emociona você, é bem possível que emocione outras pessoas, né? Que cause esse impacto em outras pessoas que desconheciam essa história
E mais que isso, né? Que desconheciam a história contada dessa maneira, né? Como eu falei, ficcional. E é isso. Leopoldina ganhou a vida nas páginas do roteiro e agora vai esperar ganhar a vida nas telas do cinema.